Olá, Oi, olá. Davi, tudo bom? Ótimo, e você? Como é que você tá? Estou muito bem. A gente devia ter almoçado juntos. Eu que não fui para São Paulo. E aí, ai, ai, ai. Mas É, tudo bem que a gente de live aqui compartilha a nossa conversa boa com todo mundo, né? sem dúvida. Eu vou só colocar no mundo, tá? Vou só- Ô, Pronto, tudo certo. pronto, muito bom. Davi, para quem está vivendo em outro mundo, não te conhece ainda, não tô brincando. Mas para quem não te conhece ainda, se apresenta rapidão aí pra gente. Eu podia fazer esse papel, mas eu sempre acho que é muito mais bacana quando a pessoa se apresenta. Então fala rapidão aí de você. Perfeito. Então, eu comecei a empreender com 13 anos. Eu criei minha primeira empresa aos 13 anos, mas não foi meu primeiro negócio. Muito antes disso, eu já empreendia, já fazia várias empreitadas empreendedoras. Então, eu vendia várias coisas no colégio, fazia vários bicos para ganhar grana. E essa jornada foi me preparando até que eu cheguei aos 13 e eu entendi que empreender era basicamente resolver problemas. E eu encontrei um problema que era da minha mãe, que era de centenas de outras mães, e a partir daquilo eu desenvolvi uma solução. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas depois de algum tempo, quando eu comecei a faturar uma grana, quando começou a chegar dinheiro para mim, quando as responsabilidades começaram a chegar, eu entendi que aquilo ali que eu estava fazendo era uma empresa. Mas para mim eu estava muito mais sendo intuitivo e me divertindo do que sabendo o que eu estava fazendo. Talvez eu tinha consciência que o que eu estava fazendo era grande, mas eu não sabia que eu estava construindo uma empresa. Só fui descobrir depois com uns 14, 15 anos. Legal. Davi, para quem não sabe, para quem está vindo aí do seu perfil, aqui no meu perfil eu falo especialmente de dar dicas para os pais de como educar financeiramente os jovens. Também tem muito jovem que me segue, também tem muitos jovens com quem eu falo, mas hoje o nosso papo principal é sobre a sua educação antes dessa etapa. Então, normalmente você fala da empresa para frente, dos seus desafios. Eu queria que você fosse nas memórias mais antigas que você tem, Davi, para nos contar como é que os seus pais falavam sobre dinheiro em casa com você. Como é que esse assunto chegou, assim, as primeiras lembranças que você tem? Cara, eu lembro de uma história muito clara, que eu queria comprar alguma coisa. Eu não lembro o que era, eu acho que era uma pista de Hot Wheels, alguma coisa assim. E foi o primeiro momento que eu entendi que o mundo não me devia nada e que era minha responsabilidade trabalhar para conseguir construir e ter o que eu quisesse ter. Então, estamos juntos de inovação. Então, só me despedindo do pessoal que está saindo aqui. Então, naquele momento, Tranquilo. se você quiser comprar essa pista que você quer ter, você pode trabalhar para você fazer dinheiro. Dinheiro não se ganha. Porque na cabeça de um jovem, ele imagina que é o seguinte: ele está lá e é obrigação dos pais darem coisas para ele. Naquele ponto, eu comecei a ter a responsabilidade de entender que, cara, se eu quisesse ter alguma coisa além do que eu necessitava ter, que eram as condições mínimas de sobrevivência, educação, roupa, tudo mais, eu precisaria trabalhar para conseguir ter. Então, essa Uhum. plantada na minha cabeça desde cedo, mas é muito louco, Luísa, que eu não sei bem explicar, mas eu fui entrevistar as minhas professoras do ensino fundamental, quando eu estava fazendo o processo de escrita do meu segundo livro, elas falaram: Davi, você sempre foi ganhador de dinheiro, você sempre foi questionador, você sempre foi desenrolado e você sempre foi resolvedor de problemas. Então eu olhei para aquilo ali e eu pensei: caramba, como é que pode? Veio de onde? Veio sempre de berço ou veio muito mais relacionado a alguma característica nata, alguma aptidão natural que eu já tinha ali? Eu acho Aham. que é uma conexão das duas coisas. É como se eu já tivesse uma sementinha pré-instalada e eu tive muita sorte de nascer em um lar. Sorte, alguns chamam de sorte, outros chamam de, de Oportunidade. Destino. destino, eu chamo de várias outras coisas, mas naquele momento ali eu entendi: caramba, eu tive muita sorte de nascer no lar onde aquela semente ela foi germinada, onde a semente foi nutrida, teve um ambiente próspero para que aquela semente se desenvolvesse. Então, Entendi. Tá, mas aí, mas aí você está falando que os seus professores falavam que você já tinha isso, mas eu não entendi sua resposta. Você acha que você já nasceu com isso ou que você desenvolveu isso ali de forma natural dentro da sua casa? eu acho que são os dois. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu já nasci com a sementinha, mas eu tive muita sorte de nascer no lar onde essa semente teve um ambiente próspero, um ambiente adequado para que ela pudesse germinar e crescer. Então, acho que foi os Entendi.
E a pergunta que muitos pais me fazem é, ah, Davi, cara, eu não sei se meu filho tem aptidão para isso, tem aptidão para esse caminho. A minha resposta é, a tua educação tem que ser feita com base em questionamentos. Um bom pai é um mentor. O mentor ele não dá respostas, nem dá o peixe pronto. O mentor ele ensina a pescar e ele faz perguntas. Então, o que meu pai sempre fez comigo, desde sempre, foi me direcionar, me fazendo boas perguntas. Tipo assim, Davi, você acha que essa casa que a gente vive, por exemplo, ela caiu do céu ou alguém deu pra gente? Não, eu trabalhei para fazer isso. Eu comecei sendo office boy. Então, eu fui crescendo, fui trabalhando e eu consegui hoje viver a vida que eu gostaria de ter. Então, se você em algum momento também quiser viver uma vida como essa, você precisa colocar o trabalho para jogo. Então, Uhum. com certeza, ter um pai mentor, um pai que me educou para esse caminho foi fundamental para que eu desenvolvesse essa mentalidade empreendedora que eu desenvolvi. Aham. Muito legal. E aí, quando você estava falando lá da primeira memória que você tem, que quando você teve vontade de comprar uma coisa e aí não deu, que você falou que percebeu que o mundo não devia nada para você, o que que aconteceu? Você fez o caminho natural de pedir dinheiro para seus pais? Não, eu não pedi dinheiro para eles porque eu sabia que meus pais não me dariam. Adorei. Estava lá em casa. Eu recebia os presentes em 3 datas, basicamente. Era Dia das Crianças, Natal e meu aniversário. Além disso, não tinha nada. Não era tipo assim, meu pai não chegava em casa com um presente para me dar. Nessa Aham. eu sabia que eu tinha alguma coisa. E aí, como Uhum. eu queria se o presente que eles iriam me dar era de fato o que eu queria. E aí, desde sempre, teve uma cultura lá em casa de, nessas datas, dar dinheiro. Então, nessas datas, eu recebia dinheiro. E através Uhum. eu fazia gestão para que eu pudesse comprar o que eu quisesse. E na minha cabeça, a lógica na época foi tipo assim, caramba, em vez de eu ter um presente, por que eu não junto 2 presentes para comprar um terceiro muito melhor? Para comprar um presente muito melhor. E aí foi essa lógica de raciocínio que foi ensinado lá em casa desde sempre. Entendi, muito legal. Davi, eu estou muito feliz de conversar com você, porque essa é uma sugestão que eu faço com frequência aqui no perfil. Eu falo, cara, tem alternativa melhor do que mesada. Você pode provocar seu filho, dar dicas para eles. E aí, perguntas que eles me fazem é: tá bom, mas e se ele quiser ir a uma coisa cara, por exemplo, a um show? Vai precisar de mais dinheiro. Então, não vou contar o que eu falo para eles fazerem. Eu quero que você me conte como era uma situação que você vivenciava. Se você quisesse ir, por exemplo, ao Lollapalooza, por exemplo, que é um negócio que custa caro o ingresso. Como funcionava na sua casa? Se eu quisesse, eu trabalhava e eu comprava. Basicamente assim, não tinha outro caminho. Não tinha outra opção. Meu pai não ia me dar de mão beijada essas coisas. A não ser que eu fosse um ótimo negociador, ao ponto de conseguir convencer para ele que aquilo ali seria interessante para o meu futuro. Se eu conseguisse convencê-lo de que esse era o caminho, com certeza ele faria questão de me dar. Mas se não fosse isso, simplesmente dar por dar, ele não daria. Eu me lembro que eu ia pro. Quando eu completei meus 14, 15 anos, que eu comecei a ter minhas namoradinhas ali, minhas coisas com 13, 14, 15 anos, eu ia pro cinema. E aí eu pegava e eu sabia que eu podia ir pro cinema 3 vezes, porque eu ia gastar R$ 50. E cada vez eu tinha R$ 150 guardado. E se eu fosse mais do que isso, eu tava lascado, porque minha mãe e meu pai não iam me dar essa grana. Então, na prática, muita gente se assusta quando eu falo como foi minha educação, porque parece um pouco extremo demais. Mas funcionou comigo e com meus 2 irmãos. Não é à toa que todo mundo lá em casa é empreendedor. Meu irmão é sócio do Alok, na agência Box, de DJs. E minha irmã tem uma loja, uma marca de pijama chamada Kettle, que vende super bem. Então, se de três filhos se tornaram empreendedores, a educação funcionou. Entendi. E Davi, você não tinha um comportamento que também é uma coisa que me falam muito aqui, que é um comportamento de ficar bravo, de ficar revoltado, de falar, essa casa, ninguém me ajuda. Vocês, os meus amigos, você não se comparava com outros amigos e pensava, puxa, o fulaninho pode ter essa coisa, por que que só eu que não posso? Como é que era essa parte que é bem comum de adolescente também? Era um trabalho para meu pai me explicar de que o mundo é injusto mesmo. Ele sempre me falou isso, Davi, o mundo é injusto e não tem que ser justo. O mundo é injusto e não tem que ser justo. Então você não vai ter na vida tudo que você quer ter. E não é assim que funciona. O mundo não te deve nada. Na verdade, você que deve ao mundo. Deve o quê? Ser condizente com o valor que você tem, ser condizente com a aptidão que você tem, com o potencial que você tem para o mundo, não o contrário.
Então foi um trabalho de seeding na minha cabeça, de... Como é que eu explico isso? Foi um trabalho de várias conversas, vários bate-papos sobre isso, que eu fui entendendo desde pequeno. Então, acho que eu tive esse mindset, essa mentalidade formada desde muito cedo. E aí, era muito legal, porque meu pai nunca julgou a gente pela idade. Ele sempre julgou a gente, ele sempre tratou a gente com base de igual para igual. Então, ele olhava para gente, ó, senta aqui. Talvez vocês não entendam, mas deixa eu explicar o que está acontecendo na minha empresa agora. Está acontecendo isso, isso e isso. O faturamento diminuiu por isso, por isso, por isso. Vocês podem não entender do que se trata isso agora. Se tiverem qualquer pergunta, por favor, perguntem, que vai ser um prazer para mim responder. Mas quando vocês estiverem prontos para entender, essa vai ser a base para vocês crescerem cada vez mais. Uhum. Muito legal. Davi, tem uma coisa que já está rolando aqui nos comentários, que é um assunto que eu falo muito no meu perfil e que foi o principal gancho para eu te chamar hoje aqui. Você não recebeu mesada, certo? Você já falou aqui. Você é a favor de mesada? Você acha que isso fez falta de alguma maneira para você? Cara, se fez... Vamos lá. Com a cabeça de um moleque de 14 anos de idade, olhando para trás, a resposta é sim, fez falta, porque minha vida poderia ter sido muito mais fácil. Mas desde muito cedo, meu pai me ensinou, meus pais me ensinaram, que eu não posso excluir minha mãe disso, de que o caminho mais difícil é o caminho que dava mais retorno. E que aquele meu esforço, aquele meu empenho de conseguir construir, conquistar minhas próprias coisas com as minhas próprias pernas, seria fundamental para a pessoa que eu me torno hoje. Então, eu tenho duas respostas. A resposta de uma criança de 14 anos é emocionalmente imatura. Puta merda, talvez se eu recebesse mesada, minha vida ia ser mais fácil. E a resposta de uma pessoa de 20 anos, emocionalmente muito mais madura do que a hora que eu tinha 14, graças a Deus que meu pai fez isso. Porque ele não me deu um sentimento de fixo garantido e que não existe estabilidade em nada da vida. Então, não é assim que as coisas... As pessoas acham que faça chuva, faça sol, você vai ter o teu fixo garantido lá. E não é assim. Emprego você pega. Até subiu, eu não sei dizer ao certo como foi isso, mas subiu uma nova lei que até quando você tinha estabilidade em emprego público, agora você pode ser demitido. Então, estabilidade nem na empregabilidade pública você tem mais, sabe? Uhum. Legal. Você sabe, Davi, que assim, as pessoas falam, é estatístico, é pesquisado e também é um fenômeno que está acontecendo que os jovens, as crianças, alguém perguntou aí, filho de 6 anos, as crianças muito pequenas, elas têm dificuldade de entender o que não é concreto, né? As crianças precisam de concreto no início, por isso que criança pequenininha não entende o que é triste, bravo, né? Elas precisam de dinheiro. E aí, porque elas veem o dinheiro indo embora, elas veem gastando, elas entendem a finitude de uma maneira mais clara. Mas aí as pessoas me perguntam, porque você deu um exemplo aí numa mesada lá com 14 anos, mas como é que faz então para uma criança pequenininha ter esse contato com o dinheiro? Porque 6 anos ali que comentaram, já é tempo de a criança ter contato com o dinheiro. Então, antes de falar o que é a minha sugestão, eu queria perguntar quais foram os primeiros momentos, essa prática que tinha na sua casa de dar dinheiro de presente e tal, era desde muito pequenininho ou já era maiorzinho? Eu acho que quando eu era muito mais novinho, era muito mais referências e exemplos do que dinheiro de fato. Depois que eu fui crescendo, se transformou em dinheiro. Tanto é que desde que eu me entendo por gente, eu guardo dinheiro no meu próprio cofre. Então eu tinha lá o meu papelzinho, o meu próprio banco, escrito lá muito bem quanto eu tinha guardado, quanto eu poderia gastar, com o que eu ia gastar. Então eu fiz uma espécie de planilha Excel na época, com as entradas e com as saídas, desde que eu me entendo por gente. Mas tentando lembrar, quando criança, meu pai trazia muitos exemplos. Tipo assim, deixa eu ver, cara, isso aqui, esse bonequinho custa 10 águas. Então, se você quiser um bonequinho desse, você precisa de 10 águas. E através desses exemplos, eu fui sacando a lógica da coisa, não necessariamente por grande. Talvez, Davi... Desculpa, perdão, pode falar. Beleza. Ele nunca falou assim, o papai tem que trabalhar. Ele sempre falou, o papai vai trabalhar. Talvez eu poderia muito bem estar aqui, dedicando tempo a você, ficando com você, mas nesse momento eu acho interessante eu ir trabalhar para que eu consiga te proporcionar uma vida cada vez melhor e para que você tenha todas as oportunidades que eu gostaria de te dar.
Então, esses são papos que meu pai sempre bateu comigo e com os meus outros irmãos, que implantaram na nossa mentalidade essa lógica desde muito cedo. Uhum. Muito legal. Talvez o seu pai, por ser empreendedor, por estar em contato com muitos empreendedores, tenha esse tipo de facilidade. A percepção que eu tenho aqui falando com os pais é que como eles nem foram educados financeiramente e nem têm tanto, muitas vezes, esse contato com empreendedores, eles não sabem como dar essas ideias para crianças, para os filhos, nem tão pequenininhos, nem tão maiorzinhos. Mas o que eu sugiro, Davi, quero perguntar o que você acha que poderia ser uma ideia, se você tem alguma referência parecida quando você era bem novinho. Então, assim, por exemplo, não sou super contra remunerar tarefas que são obrigação das crianças. Tem que lavar roupa, tem que estudar, isso é importantíssimo de ser dito. Mas tem outras tarefas que a gente pode incentivar a criança a fazer. Então, sei lá, ajuda a vovó a fazer não sei das quantas, carrega, compra, junta a lenha do não sei o quê, lava o carro, junta pinhão na rua para não sei o quê. Sabe, esse tipo de tarefa, fazer uma massagem na titia, sei lá. Esse tipo de tarefa dá. Essa é a ideia que eu sugiro para os pais, que aí você pode começar desse jeito que seu pai fazia com você. Dá uma ideiazinha. Pô, se você fizer umas massagens, se você cuidar do cachorrinho ali da vizinha enquanto ela vai viajar. Umas ideias assim que são aparentemente muito simples, mas que vão ter esse efeito que teve em você. Você não acha, Davi? Total, lembra da negociação que eu falei, caso eu quisesse ir para o Lollapalooza, por exemplo? Meu pai me levava para trabalhar no trabalho dele. E aí, quanto mais eu produzisse, mais, através do mérito, ele ia olhar para mim e falar, agora você está merecendo. E eu lembro que eu aprendi a resolver problemas justamente por essa vontade de ter aquela grana para poder comprar as minhas próprias coisas. Porque eu ia para casa do meu avô e eu ajeitava o computador para ele, ou conectava o computador na impressora, ou instalava um repetidor, e eu novinho, entrando no Google, tentando descobrir como é que resolvia aqueles problemas, como é que aquelas coisas funcionavam. E eu sempre tive essa cabeça meio tecnológica dessas paradas, então meu avô me remunerava por isso, eu também me pagava por isso. E aí era nessa brincadeira, cara. O ambiente, na minha casa, a gente sempre teve um ambiente meritocrático. Então, quanto mais você faz, mais você recebe por isso. E recebe em quê? Recebe em benefícios. Quais são os benefícios? Mais grana, mais isso, mais aquilo. É assim como funciona a economia, cara. A economia é assim. Você gera valor e você é remunerado com base nesse valor que você gerou. Então, na minha vida, dentro da minha casa, em um espaço controlado, também acontecia a mesma coisa. Uhum. Muito legal. E é uma coisa muito cultural, porque como a gente não foi educado financeiramente, a gente não sabe falar com os nossos filhos. É por isso que eu estou adorando ouvir os seus exemplos, os exemplos do seu pai. Perdão? A gente aprende por cópia e repetição. É assim que funciona o processo de educação. Então, o que a gente enxerga os nossos pais fazendo com a gente quando a gente é criança, a tendência é que a gente repita as mesmas coisas com seus filhos. E foi o que o meu pai fez comigo. Ele recebeu a educação do pai dele, não metodizada, que tinha muito a ver com a maneira como o pai dele tratava ele, e ele simplesmente transformou isso num método, num processo e aplicou com os 3 filhos dele. E a partir disso ele começou a medir os resultados, foi testando. Mas o que a galera pira, Luísa, é que não foi uma ditadura empreendedora. Então eu não fui obrigado a empreender, eu não fui controlado para fazer isso. Eu não fui obrigado a nada na minha vida. E aí, quando eu falo isso pra galera, a galera meio pia, vou até aproveitar aqui para quebrar uma objeção e falar sobre uma coisa que as pessoas pensam que é. Se tiver algum gênio do mal que me conduziu para fazer alguma coisa, esse gênio do mal sou eu mesmo. Eu que tive a ideia de usar a minha imagem para vender mais. Eu que tive a ideia de ser o porta-voz da minha empresa. Eu que tive a ideia desde o princípio de fazer essas coisas. Então, se tem algum gênio do mal, não é meu pai, não é minha mãe. Se tem algum gênio do mal, sou eu mesmo. Eu que sou esse gênio do mal que fez esses pensamentos, que conhece esses pensamentos e que levou até os resultados que eu tive. Uhum. E isso é muito legal, né, Davi? Porque os pais confundem muito. Todos os pais querem formar filhos felizes, né? Você quer trazer um filho para o mundo, um filho feliz. Mas a diferença entre... Isso é um pouco de filosofia até, né? Tem muitos filósofos que tratam disso. Mas a diferença entre alegria e felicidade é que a alegria é uma situação momentânea e felicidade é um estado de espírito, uma coisa diferente. E as pessoas olham muito para a alegria pontual ali do filho, que vai ficar muito feliz se tiver mesada, se tiver mais conforto para não ter que ir atrás de outras coisas.
mas não olham para esse o quanto ele vai no futuro ter benefício dessa experiência. Porque é muito mais fácil lidar. É tipo assim, os pais tanto não tomam seus papéis de verdadeiros pais, que ele prefere simplesmente dar um celular pro filho e falar, fique vendo TikTok, para não ter que lidar com a responsabilidade de lidar com o moleque do jeito que ele é. É muito mais fácil você ser um pai mole, uma mãe mole, e você abrir mão do que você precisaria fazer com o teu filho para você não se indispor com ele. Até por próprias crenças de não merecimento, até pelas suas próprias crenças de necessidade de aprovação, de necessidade de atenção. E essa que é a grande treta. São pais que usam seus filhos como ferramenta de realização dos seus próprios sonhos e pais que usam seus filhos como ferramenta de suprir uma necessidade interna que eles têm. Esse é o principal motivo que faz com que pais e mães não queiram que seus filhos saiam de casa. Porque eles acreditam que a felicidade deles está ancorada ali naquele moleque que está fazendo parte daquele convívio familiar. Então, o próprio pai faz querendo manter o filho debaixo do próprio braço. Mas ninguém tá cumprindo o seu próprio papel. Nem o pai está cumprindo o papel de pai e nem o filho está cumprindo o papel de filho. Honrar pai e mãe tem muito a ver com você mostrar para o teu pai que você sabe o que você está fazendo, com você viver o teu negócio, com você ganhar dinheiro, você se estabelecer e deixar o teu legado no planeta. Eu acho que não existe nenhuma honra mais poderosa do que você olhar para o teu pai, para a tua mãe e falar, oi pai, oi mãe, olha o que eu estou construindo aqui, olha o que eu estou realizando. O problema é que os pais, eles tratam seus filhos, mesmo quando eles crescem, ainda como crianças. E o segundo problema principal é que os pais acreditam que os filhos, eles chegam para completar, porque o pai não é um inteiro por conta própria. E aí o que eu aprendi no processo Hoffman, que inclusive eu recomendo demais todo mundo fazer e você fazer também, é que é o seguinte, a gente nasce uma fonte de amor incondicional. E aí os nossos pais, eles nos amam de maneira condicional. Ou seja, ele te ama se você fizer tal coisa, ele te ama se você tomar tal atitude, ele te ama se você fizer A, B, C, D. Quando que, na verdade, a gente vai viver o resto da nossa vida inteira buscando esse amor incondicional que a gente não vai encontrar em nenhum lugar, nenhuma coisa, nenhuma pessoa. No meu caso... Exatamente. Mas sabe o que a gente também percebe, Davi? Que a educação não é uma coisa que a gente discute muito no Brasil. E aí as pessoas ficam olhando e falando, ai, parabéns, você deve ouvir muito, né? Parabéns, seus pais educaram muito bem, eles devem receber muito parabéns. Mas como se fosse uma questão, uma habilidade, um dom. E não é uma coisa de também pode ser de melhores práticas, de você observar o que outra família fez, de você refletir esse comportamento que você está falando aí. Olha para si mesmo e fala, por que eu quero dar isso para o meu filho? Né? Aqueles famosos pais separados que ficam competindo de qual que o filho gosta mais e ficam dando presentes. Então, essas questões que são muito importantes de falar e entender. Por exemplo, toda vez que a gente pensa, por exemplo, que eu falo de seguir melhores práticas, né? Seguir aí, por exemplo, o que seu pai falou. Se a gente perguntaram aqui de novo, o que você acha de remunerar pelas tarefas de casa? Poxa, isso não é uma questão do seu pai ou de hábito familiar, é de pesquisa. Cara, o mundo não vai te remunerar por você respeitar. Por que você respeita as leis de trânsito? Deveria ser porque é o correto, porque assim, vamos todos ficar em segurança, mas as pessoas fazem porque vai ter multa. Em casa é a mesma coisa, você limpa a casa por quê? Porque a casa vai ficar limpa, vai ficar cheia de ratos se não tiver, se ninguém limpar. Então não tem que não remunerar pelas tarefas, né? É a questão do incentivo positivo e o incentivo negativo. Tem pesquisas que mostram isso, com macacos, inclusive, e mostram que o incentivo positivo é muito mais poderoso do que o negativo. O que é o negativo? É você punir alguém por não tomar uma atitude que você gostaria que ele tomasse. E o positivo é você remunerar, é você gratificar aquela pessoa por ela estar fazendo alguma coisa que você acredita que deveria ser feita. O incentivo positivo funciona muito melhor, e foi assim que funcionou lá em casa. Ah, Davi, mas está dizendo que seus pais não brigavam com você? Não, nunca na vida, não era sobre isso, eles brigavam sim. Mas a educação, o direcionamento tinha muito a ver, muito mais com o incentivo positivo do que o negativo. E aí, Luísa, uma parada que tem uma música do Legião Urbana, qual é o nome do cantor? Esqueci agora completamente. O Renato Russo. Renato, o vocalista, o principal, né? Ele fala assim, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Isso não é uma pergunta. As pessoas acham que essa segunda estrofe
ela é uma pergunta. Não é o que você vai ser quando você crescer. Interrogação. É uma afirmação. Seus pais são crianças como você. É exatamente o que você vai ser quando você crescer. Então, o grande jogo da coisa aqui é a galera entender, a galera que está em casa, a galera que é pai, a galera que é filho, é entender que os pais, eles fazem o melhor que eles podem fazer diante da circunstância que ele tem em mãos. E que muitas vezes o seu pai é também apenas uma criança emocionalmente imatura, tomando atitudes para suprir necessidades da criança interior ferida que ele tem. Então, essa que é a treta. Muitos pais usam seus próprios filhos como ferramenta de realização dos seus próprios sonhos. Muitos pais usam seus próprios filhos para suprir uma necessidade egoísta de atenção que ele tem. Então, não sejam assim. É por isso que eu falo, cara, estudem sobre autoconhecimento. Não por você. Se não for por você, estude pelos seus filhos. Para que você perpetue uma mentalidade que vai perdurar pelo planeta Terra, que vai perdurar pelas próximas gerações. Uma mentalidade adequada, uma mentalidade alinhada, não uma mentalidade cheia de crenças negativas. Quantos jovens não aprenderam que trabalhar é ruim porque os pais nunca encontraram o que gostavam de fazer e passavam a vida inteira reclamando do trabalho? Pô, por que eu tenho que trabalhar tanto? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? E esses jovens, muitas vezes, eles crescem com crenças que nem são deles, que isso impacta os resultados que ele tem. Então, você que, independentemente da idade que você tenha, você agora tem a chance de quebrar o ciclo. E você ser a geração que vai evitar perdurar essas mentalidades negativas que passam de pai para filho. E o que eu aprendi no processo Hoffman, por exemplo, é que todo mundo tem culpa, mas ninguém tem culpa. Porque os seus pais, eles apenas copiaram e repetiram ações que aprenderam com os próprios pais. Que aprenderam com os próprios pais, que aprenderam com os próprios pais, que aprenderam com os próprios pais. E assim vai. E não tem para onde fugir. Todo mundo é culpado, mas na prática ninguém é culpado. Porque se você ficar querendo apontar a culpa é dele, a necessidade de solução também é dele. Quando que, na verdade, quando você para de apontar culpados e você passa a entender que você pode ser o responsável pelo processo de mudança e transformação daquela atitude, o jogo mental muda completamente e você puxa a autorresponsabilidade para si, você muda a sua vida e você muda a vida das próximas gerações. Claro, toda vez que você lê os melhores livros de educação de filhos, são os livros que falam dos pais. São os livros que falam para você pensar em como você é. Porque é isso que você falou, se você não reflete como você aprendeu, você simplesmente reproduz modelos, e ao reproduzir modelos e não entendendo as consequências, a gente continua fazendo tudo do jeito que era e não evolui, nem como pessoa, nem como sociedade. Exato. Então, os resultados que a gente espera, é isso que eu tento fazer tanto aqui no perfil, e sei que você faz muito aí, mais ainda com os jovens. Mostra exemplo do que está funcionando, mostra exemplo de uma pessoa como você, Davi, que não recebeu mesada, que recebeu muito não vai ganhar esse brinquedo agora, espera o seu aniversário, e que cresceu bem. A propósito, era uma pergunta que eu queria te fazer. Muitos, você sabe, você é amigo aí do Kid, de outros meninos que a gente é amigo também, que é uma das maiores críticas que eles recebem você está perdendo a infância. E eles me falam muito também. Que, Luísa, você está falando para as crianças ficarem fazendo tarefas aí, trabalhar. Isso é trabalho infantil e vão perder a infância. Eu explico de todo jeito, mas eu quero ouvir de você, Davi. Você acha que você perdeu a infância? A resposta é não. Na verdade, a minha infância foi muito bem aproveitada. A diferença é que a minha diversão não era a mesma diversão dos meus colegas. E que eu me divertia vendendo, que eu me divertia empreendendo, que eu me divertia resolvendo o problema das outras pessoas. É só você respeitar e você entender que cada pessoa tem seu próprio senso de diversão. Essa, desde sempre, é a minha. Então eu curti isso, eu aproveitei as minhas fases. Isso significa que eu deixei de brincar com os meus amigos, ou desenvolver amizades, ou de desenvolver a skill social, que a galera acha que se o moleque começa a trabalhar desde cedo, ele perde a skill social. De maneira alguma, cara, o que eu mais tenho é um amigo hoje. Se eu perdesse a skill social, quando é que eu tava numa live com 160 pessoas batendo papo aqui, aberto de igual para igual, com tranquilidade? Nunca na face do planeta. Então não coloca isso na tua cabeça, cara. E o que eu falo, Luísa, também remete de volta aos pais, também remete de volta aos adultos. Os adultos que falam que a criança perde a infância por começar a trabalhar cedo são aquelas pessoas que não aproveitam a vida como adulto hoje. Pelo simples motivo de que agora você tem acesso a dinheiro de adulto, você tem acesso a novas responsabilidades, você tem acesso a um poder mental muito maior. E se você não explora o teu potencial mental hoje, você quer voltar
a ser criança, você quer voltar a ser bebezinho, porque você não desenvolveu a maturidade. Porque é muito mais fácil você ser criança, porque criança não tem responsabilidade, criança fica debaixo da asa do pai, criança não toma decisão, criança não faz nada de importante ali naquele momento. Então, você não fica nem com ônus nem com bônus. Você não precisa ser responsável pelas suas próprias decisões. O seu pai escolhe tua roupa, seu pai escolhe o que você vai fazer, seu pai escolhe qual matéria você vai tomar. Então, para você, por ser adulto emocionalmente imaturo, você acredita que deveria voltar a ser criança, porque a tua vida quando criança era muito mais fácil, porque você não sabe lidar com a realidade da vida como ela é hoje, da vida como ela é de verdade. O que a gente mais tem aí é o bando de marmanjo de 40 anos de idade, barba na cara, com barrigão de chope, que não cresceu, que continua sendo uma criança imatura, que fica lá querendo cobrar do mundo a responsabilidade pelas coisas, jogando a culpa nas outras pessoas, porque não tem a coragem e disciplina suficiente para bater no peito e falar, cara, a responsa é minha, eu vou resolver. É muito mais fácil você jogar a culpa em outra pessoa. Verdade. Nossa, muito legal de você pensar isso. E as pessoas perguntam muito para você, que eu acho que é o que perguntam para mim também, é como é que você arranjou dinheiro para começar o primeiro negócio? Eu já li no seu livro, mas conta aí como é que foi aquela história, ainda quando você estava com a sua irmã, aquele negocinho lá de vender na escola. Dos cupcakes? Isso. Lembra que vocês precisavam de dinheiro para os equipamentos e tal? Isso é bem legal. Eu fui convencer a minha mãe de que eu precisava daquela maquininha para potencializar aquelas vendas. Só que não foi da noite para o dia esse processo de convencimento, foi um processo de venda que foi feito. Então eu expliquei para ela a lógica de quanto mais produtivo seria a nossa produção com aquela máquina. E em quanto tempo eu ia pagar para ela, em quanto tempo eu ia dar o retorno pelo investimento que ela fez, por conta da produtividade a mais que aquela maquininha iria gerar. Porque a maquininha fazia os cupcakes, fazia 8 cupcakes em 8 minutos, em 6 minutos, e na fornada eu conseguia fazer 10 em 40, em 30. Ou seja, a maquininha era muito mais produtiva, eu conseguia produzir muito mais cupcakes em menos tempo. Mostrei isso para ela topou, ela foi, comprou. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei dinheiro foi devolver para ela aquela grana que ela tinha investido naquele negócio, que ela tinha emprestado para a gente. A mesma lógica aconteceu, aí volta o processo de negociação que eu te falei. A mesma lógica aconteceu quando eu quis criar minha primeira empresa, a Licite. Eu juntei as economias que eu tinha, a grana que eu já tinha juntado até aquele momento, fazendo festas, vendendo cupcakes para a galera do colégio ali e tudo mais. Eu juntei essa grana e eu entendi, fiz um chute e eu fui fazer um pitch, uma apresentação do meu negócio para os meus pais. E eles começaram a chorar na hora. E eu tinha estudado pra caramba, mas eu não estudei o quanto eu precisava. Eu não tinha referência para entender o quanto eu precisava para construir aquele aplicativo. E aí na hora me veio o insight, vou pedir 5 mil reais, porque eu tinha visto Shark Tank que todo mundo pedia investimento depois. E aí eu falei, cara, eu preciso de 5 mil reais para começar o meu negócio. Me foi dado em grana viva, em dinheiro de verdade, eu coloquei no meu cofre aquela grana, e eu falei, eu só tenho ela, não tenho para onde fugir, eu só tenho ela. Eu levei um golpe dos meus desenvolvedores na época, eu perdi metade da grana que eu tinha. E eu tive que me virar com 50% daquele dinheiro. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui e desenvolvi um vídeo explicativo, tipo comercial, eu desenvolvi os cartões de visita e eu paguei para o designer fazer uma apresentação. Eu fui para o palco e fiz a apresentação do meu negócio, e naquele palco eu consegui captar interessados em se tornarem potenciais sócios do meu negócio. E aí eu trouxe sociedade, eu trouxe pessoas que se tornaram sócios, e esses caras recebiam em equity, em participação acionária daquela empresa. Entendeu? Entendi. Muito legal. Isso é um baita exemplo aí para quem está perguntando como é que eu faço para começar meu negócio sem dinheiro. Poxa, dá seu jeito. Como é que eu faço para perder a vergonha? Ué, dá seu jeito também. Começa com uma coisa pequenininha, daí você vai conseguir o próprio dinheiro, aí você vai, como eu dei exemplo lá, que seja vender paçoca, brigadeiro, cuida do cachorro, você já vai ter o primeiro dinheirinho. E aí você vai. E você sabe o que é muito interessante que você está falando várias vezes exemplos aí, Davi, sobre negociação. As pessoas pensam que educação financeira é só ensinar a investir e economizar. E educação financeira tem um monte de coisa envolvida. E a OCDE fala, por exemplo, sobre negociação. E é uma coisa que a gente, quando oferece à criança a possibilidade de ela ir atrás do próprio dinheiro, a gente já está incentivando essa habilidade sem nem perceber. Mas você está fazendo, em vez do dinheiro cair do céu e aí você só ensinar a gerenciar, você fala para ela sobre essa possibilidade de negociar também. Total, e tem muitos pais que acham que se o filho tenta negociar com o pai,
em relação a alguma coisa, o filho está sendo mal educado, o filho tá desonrando e tudo mais, e não é bem assim. Eu acho que é extremamente saudável você incentivar o teu filho a ele fazer negociações com você e você explicar os motivos pelos quais você acredita que ele não deveria ir para tal lugar e simplesmente eu estou sentindo que você deveria ou eu não quero que você vá, não basta. Porque quando você dá a motivação por trás daquilo e o teu filho entende, o jogo mental muda completamente para ele. E ele fica conformado com aquela situação e não inconformado. Porque se você diz não, mas você não diz o porquê daquele não, é como se ficasse uma interrogação em aberto na cabeça do teu filho que ele vai gastar neurônio ali para pensar. Isso, Uhum. às vezes, em outras situações mais do que outras. Mas para mim o jogo é você incentivar o teu filho a negociar, a conversar, a se posicionar, a ter vontade própria desde cedo. E eu sempre tive minha vontade própria. Então, cara, As crianças. Ah, desculpa, pode falar. a camisa, não, não quero, quero botar a vermelha. E era vermelha. Eu negociava, tentava até conseguir. Eu vou dizer que eu não esperneava? Não, porque eu era uma criança bem agitada. E me chamava de formiga atômica quando eu era criança, por exemplo. Porque eu saía correndo de um lado para o outro, tinha muita energia. Fiz muita besteira quando criança, mas eu acho que eu fui, na somatória das coisas, eu fui um bom filho, assim. Muito legal. Você sabe que as crianças, elas são excelentes negociadoras. Ah, mamãe, só mais um minutinho. Ah, só mais uma mordidinha, só mais uma balinha. Elas são ótimas, mas a gente vai podando isso. E ao contrário que tem que fazer o que você está falando aí. Vamos incentivar para que elas desenvolvam essas habilidades. Davi, queria falar sobre outro assunto aqui, que é a escola. A escola, você né, já passou pela escola, está numa faculdade diferente agora. Mas assim, a escola tem. Os pais ficam tão apegados àquela coisa da nota. E ai, às vezes tem um monte de nota azul, uma ruim, e ficam lá estressados. E olha quanta habilidade que a gente desenvolve quando você fala aí da sua planilha, quando sua mãe pede para você antecipar qual é o retorno que você vai ter. Você usou aí português, você usou matemática, você usou pesquisa histórica, outros negócios, como é que eles fazem? Às vezes pode ter geografia, mas e se eu expandir para outro colégio? E isso tudo é um monte de conhecimento agregado. Conta pra gente como é que foi na sua experiência, se você percebia essa coisa conjunta de aprendizado. Cara, meus pais percebiam com certeza. Eu não sei se eu percebia ou não, porque na minha cabeça, no colégio, minha única obrigação era tirar notas boas. E aquele ali era a única obrigação que eu tinha como criança. Inclusive, eu acho que os meus pais pecaram um pouco nisso, porque eles me falaram desde cedo, a tua única obrigação é tirar notas boas no colégio. Quando eu não tirava, eles me puxavam ali o meu pé por isso. Mas, cara, eu nunca fui um bom aluno no colégio, nunca tirei boas notas, eu sempre fui um péssimo aluno. E aí, esse processo de autodescoberta, de que eu poderia usar outras habilidades, que eu tinha outras habilidades e outras aptidões, esse processo veio meio por conta própria. Veio eu e eu. Eu mesmo me descobrindo, eu mesmo me entendendo sobre as minhas habilidades. E o que eu escutei de um professor que eu seria uma vergonha para os meus pais e que eu seria uma vergonha para minha família e que eu nunca ia ser nada na vida e que eu nunca teria nenhum tipo de resultado. E eu acreditei naquela parada. Só que eu acreditei com um sentimento no fundo, de que, caramba, talvez não seja tanto assim verdade o que essas pessoas estão dizendo para mim. Só que eu precisava comprovar e ter micro-resultados que comprovassem isso. E aí que é tão interessante, aí que entra a lógica de você descobrir quais são suas aptidões, de você descobrir quem você é. Porque aí eu olhei para a minha vida e falei, cara, eu venho vendendo, eu sou bom em vender, eu sou criativo, eu sou curioso. As pessoas querem me julgar com base na caixinha que eles criaram, mas eu não me encaixo nessa caixinha. E aí eu fui empreender. Eu falei, cara, eu vou focar no que eu sou bom. Se eu não sou bom nisso aqui, eu vou focar no que eu sou bom. E eu vou me tornar cada vez melhor nisso, para me destacar nisso. Uhum. Eu não aprendi Muito, eu acho incrível essa sua história também, Davi. Essa também é muito inspiradora, porque a gente fica às vezes muito focado ao resultado. Você sabe que a outra coisa que você estava falando ali que eu lembrei agora, que é uma coisa que eu não aguento, que as pessoas são muito contraditórias quando elas ficam querendo formar filhos obedientes. Eu pego muito nessa palavra. Porque o que é obedecer? É você baixar a orelha e fazer sem questionar, sem negociar, sem entender. E normalmente esse conceito também vem com a ideia de autoridade, né? Eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer a alguém porque ele é meu superior. E eu gosto muito da ideia do respeito. Eu já discuti isso com o Álvaro Chocair uma vez. Respeito é isso, respeito vale para qualquer coisa, você tem que respeitar. Mas é o amarelo ou o vermelho? Não importa, tem que respeitar.
mas é o mamãe é o amiguinho, não importa, tem que respeitar. Isso fica muito mais claro na cabeça da criança e não carrega essa coisa de não questionar, de não fazer, propor de uma maneira diferente, que eu acho muito legal nessa sua experiência aí, que na escola, por que o cara falou para você que você não ia ser nada? Por causa da nota? Por causa da nota. Eu provei em matemática. E aí ele achava que se eu não fosse bem no colégio, eu não queria ser nada na vida sobre a perspectiva dele. Ô Luísa, tem uma parada que eu queria trazer um assunto aqui, até mudando um pouco de assunto, é que não importa quão bom seja a sua educação. Nunca vai ser bom o suficiente na perspectiva do teu filho. Entenda isso e o teu mundo vai virar completamente. Não importa o quão bom pai você seja, quanto amor, carinho e atenção você vai dar, porque o nosso cérebro tem uma coisa chamada viés cognitivo negativo. A gente sempre tende a pender para o lado ruim da coisa. Ou seja, imagina que a gente está na corda bamba e o lado ruim está sempre tornando a gente para a gente pensar sobre essa esfera, sobre essa perspectiva. Então, se você dá 6 dias de atenção e carinho para o teu filho e no 7º dia você briga com ele, ele vai falar, papai é mau, papai é ruim, papai não é legal, papai não me deu atenção, ele vai esquecer dos 6 dias de carinho que você deu. Ou seja, o que você pode fazer é colocar na tua cabeça que você vai fazer o teu melhor diante das circunstâncias que você tem em mãos. Quando o teu filho sair de casa, a responsabilidade sobre a educação dele, o processo de evolução, de crescimento dele, passa a ser dele. E aí, não significa que você vai esquecer que você tem um filho e abandonar ele no mundo. Significa simplesmente que você vai o incentivar no processo de crescimento para que ele faça uma terapia em algum momento, para que ele fale mal de você em alguns outros momentos, porque é normal que isso aconteça quanto quão bom seja o processo de educação. Até pela parte emocional. É lindo isso que você está falando, é lindo e profundo, é muito profundo. E é muito legal que você já esteja refletindo isso agora antes de ter filho, porque é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não refletem sobre educação antes de ter filho, e aí acaba que quando tem filho se sente julgada, se sente interpretada, e aí não consegue olhar para a situação com imparcialidade. Mas é exatamente isso que você falou. A expectativa é sua, a expectativa da criança, a perspectiva do olhar dela infantil para você, ou às vezes até crescidinho também é assim, nunca vai atender. Você é que tem que propor da melhor maneira que você tem naquele momento. Total. E aí o grande game é que a gente tem uma geração doente, a qual vai ficar adultos e vão criar filhos ainda mais doentes. Porque eu acho que somatiza, potencializa, é tipo uma lupa, onde, cara, o teu filho, ele se torna... A tendência é que ele se torne cada vez mais você, seguindo os teus jeitos de ser ali e tudo mais. Então, se você não quiser fazer por você, cara, faça ao menos pelas próximas gerações e entenda a responsabilidade que é pôr um filho no mundo. Porque eu fui ensinado desde muito cedo de que depois que eu saísse de casa, depois que eu desenvolvesse independência emocional, depois que eu ganhasse minha própria grana e que eu saísse do teto dos meus pais, como está acontecendo, como está acontecendo agora, a responsabilidade é minha. Ou seja, se a responsabilidade é minha, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. E se a minha vida é minha, eu vou cuidar dela da melhor maneira que eu posso. Então, eu não estou fazendo esse processo de autoconhecimento que eu estou fazendo necessariamente pensando no meu filho. Eu estou pensando também nele. Mas eu estou sendo egoísta em primeiro focar em mim, para me melhorar como pessoa, para que quando eu tiver um filho, eu consiga entender muito melhor a maneira como ele pensa, a maneira como ele age, conseguir usufruir e acompanhar esse processo da melhor maneira possível. Talvez até por isso eu tenha adiantado a minha vida, porque, cara, se eu tenho 20 anos hoje, eu já tenho grana suficiente para conseguir ter os meus filhos, pelo trabalho que eu tenho desde muito cedo. Eu quero ter filho agora? Não, porque eu acho que eu não estou pronta emocionalmente falando, eu vou esperar mais um pouquinho para conseguir estar muito mais maduro para que essa situação venha da melhor maneira possível. E quando eu tiver os meus filhos, eu quero criar eles em casa, eu quero acompanhar a jornada de crescimento deles, eu quero dar atenção para eles, eu quero ser um pai exemplo, um pai presente ali nessa parada, porque eu quero que eles consigam visualizar um exemplo de educação para que eles perpetuem isso e para que eles passem isso para os filhos dele. Isso é legado. Legado não é simplesmente você deixar um filho. Legado é você entender que o teu trabalho, que o teu processo com aquele filho vai gerar centenas de outras gerações, o filho do teu filho, o filho do filho do teu filho, o filho do filho do teu filho, que com certeza vão carregar traços da tua personalidade, da educação que você trouxe. Exatamente. E sabe o que é muito legal também? Quando a gente pensa
que você, na verdade, é um mega exemplo disso. As pessoas, toda vez que eu discuto educação financeira, Davi, de crianças, as pessoas falam assim, ah, isso devia ser assunto da escola, isso devia ser matéria da escola. Todas as pessoas falam isso. E, de fato, deveria, tanto que já começou a ser obrigado desde o ano passado, ter entre os assuntos tratados na escola, mas, tô falando igual o Thiago Nigro, né? Mas, as pesquisas mostram que as principais memórias que as crianças têm em relação ao dinheiro são da família, são das experiências que elas têm em casa. Então, é muito importante isso tudo que você está falando, pensando na postura dos pais, pensando na experiência que você teve, em olhar para si mesmo, para garantir que esse resultado seja realmente efetivo e seja positivo. Não aquele, estou trabalhando para trazer as coisas para dentro dessa casa, e você não me deixa trabalhar, e aquela coisa que é um peso para a criança, inclusive, ela se achando um peso e associando o trabalho a um peso e não a um prazer. Total. E aí o game da coisa é as pessoas tomarem a autorresponsabilidade de entenderem que, em vez de você querer jogar a responsabilidade sobre os teus filhos e terceirizar a responsabilidade da educação dos teus filhos para a escola, entenda que a escola é um suporte, a educação verdadeira é em casa. Com você, com o teu parceiro ou parceira, seja lá o que for. E esse é o núcleo de educação que de fato vai codificar o pacote de crenças do teu filho, o pacote de valores do teu filho. E, cara, ô Luiz, porque, cara, o jogo não é muito complexo, é só você fazer a coisa do jeito que deveria ser. É só você aceitar tomar o caminho mais difícil, é só você aceitar tomar o caminho que dá mais trabalho, às vezes o caminho mais longo, mas é um caminho que vai perpetuar o legado que você vai deixar através dos seus filhos ali e que vai perpetuar a pessoa que você é através da educação, que você acaba refletindo isso. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu tô focado em negócio, eu não consegui dar atenção para os meus filhos porque eu tava focando em negócio. Aí você fez tudo errado, cara, porque você fez tudo errado, porque uma coisa não justifica a outra. Você perdeu o crescimento, a evolução. Eu sei que eu estou falando isso porque eu nem sou pai ainda, mas estou dando minha referência com base em filho que recebeu uma educação de um pai que trabalhava pra caramba. Que meu pai sempre mostrou para mim que, cara, eu estou fazendo isso, eu não estou presente nessa situação por isso. Por essas circunstâncias. Eu espero que você entenda, eu espero que você compreenda essa situação. E a minha ideia é que eu não que eu esteja chateado ou fiquei mal com isso. Na época talvez eu devia ter ficado, mas hoje em dia eu já resolvi essas tretas na minha cabeça. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu não quero perpetuar e passar para frente essa mesma maneira de agir com os meus próprios filhos, sabe? Uhum. Muito, muito legal. O que mais que você lembra que você fez quando você era criancinha para ganhar o seu próprio dinheiro antes da história dos cupcakes com a sua irmã? O que mais que você fez assim que você lembra? Eu limpava o chão da minha casa, eu lavava prato, eu resolvia os problemas de computador da minha avó, do meu avô. Meu caderno tinha um relevo, eu pegava esse relevo, eu pintava, e aí ficava em grafite o desenho do caderno no papel. Eu pegava e vendia essa parada para outras pessoas, para outros jovens que estavam ali, pegava as moedinhas e tudo mais. Então foram empreitadas empreendedoras que eu tive que foram me preparando para a pessoa que eu me tornei hoje. Muito legal. Tem uma pessoa que está perguntando muito sobre jovem aprendiz. Eu tenho uma opinião, Davi, fala a sua aí para atender essa pergunta. Acho que o teste é obrigatório. Ele é muito mais que fundamental, ele é obrigatório. Você precisa permitir que o seu filho ele descubra o mundo e que ele descubra novas coisas, novas possibilidades, que ele de fato descubra a paixão que ele tem, o propósito que ele tem, a missão que ele tem. E ele só vai descobrir isso a partir do momento que ele testa. Porque os testes nos mostram como as coisas realmente funcionam. Então, para ele descobrir de fato se ele gosta de alguma coisa, ele precisa testar. E ele precisa testar várias, para que ele consiga ter referencial de que essa é melhor do que essa, que é melhor do que essa, que é melhor do que essa. Para que ele entenda quais são os caminhos que ele pretende trilhar para a vida dele a partir daquilo. Então, cara, direciona assim teu filho para um jovem aprendiz. Precisa ser jovem aprendiz, Davi? Não, mas direciona teu filho para fazer um estágio. Manda um direct para mim e fala assim, eu quero mandar teu filho aí para jovens protagonistas, que a gente dá um jeito. Não sei nem mas quem sabe. Vai que na tua tio teu, que é empresário, que é empreendedor, manda mensagem para ele e fala, tio, deixa eu trabalhar de graça para você por uma semana. Ou então, tio, me dá um salário mínimo para eu trabalhar com você durante uma semana. Ou durante o mês, deixa eu aprender. Eu fiz estágios com 14, 15 anos.
que, pô, me trouxeram muita experiência em relação à startup, em relação à gestão e tudo mais. Então, esses testes para mim foram fundamentais e obrigatórios. Legal. Eu acho muito parecido com você, Davi. A questão que você tem que pensar é qual é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? Por que ir ao jovem aprendiz? É porque você quer dar valor ao dinheiro? Então qualquer trabalho está valendo. Vai ser empacotador do supermercado que tá tudo certo. Você vai ver que é um porre, ficar em pé, que ganha pouco e tudo mais. Tá bom, mas passou um período, daí eu acho que tá bom, já atingiu o seu objetivo. Qual é o seu próximo objetivo, então? É que você tem uma vivência de resolver problemas no escritório? Então aí procura outro tipo de jovem aprendiz, outro tipo de oportunidade. Eu não acho, então, um jovem aprendiz com um trabalho muito repetitivo, muito tempo, que tenha tanto retorno. Aquilo que você fez e que eu gosto de incentivar o jovem. Experimenta um pouquinho vender figurinha, depois vai lá ajudar um trabalho no seu pai, depois você vai lavar carro, depois essas coisas todas vão te trazer muitas possibilidades. Aliás, você que é um cara, uma figura pública aí, Davi, você fala muito de oratória e tal, né? Tem uma história que eu gosto muito, que eu encontrei uma vez, ainda como jornalista, um menino que vendia caneta na prova do Enem, na porta, assim. E aí ele falou que no começo, nas primeiras provas, ele não abria a boca, morria de vergonha de falar, quem quer caneta? Ficava mudo. E aí o tempo foi passando e ele foi se soltando. E olha que coisa mais maravilhosa, de um jeito de você desenvolver uma nova habilidade, ainda ganhando dinheiro por umas horinhas ali no domingo, né? Total, toda a oportunidade que eu tinha de falar em público eu aproveitava, seja entrevista ou apresentação de grêmio escolar ou apresentação do trabalho de escola, eu ia lá e aproveitava. Eu estava testando. O que a galera precisa entender é que esses testes, eles não necessariamente são um fim, eles são um meio para você atingir alguma coisa muito maior. E aí os teus desafios, eles têm que ser proporcionais ao tamanho da pessoa que você quer ser. Ou seja, adianta você ficar insistindo em um trabalho onde você não está mais se desafiando durante esse processo de testes? Não, você precisa trocar, ir para outro mais desafiador, ir crescendo, que o teu potencial ele vai aumentando, e você vai encontrando desafios proporcionais ao teu potencial que você tem. Esse aqui é o jogo. Muito legal mesmo. E Davi, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é que a gente fica muito culpando os pais, né? Ai, meus pais e tal. Inclusive no meu perfil, que como eu falo muito com os pais, eles falam isso, minha mãe não fez isso comigo. A questão é que não adianta ter essa postura vitimista. O que você pode fazer a partir de agora, então, para ser diferente? E aí eu queria te perguntar isso, o que você acha para uma pessoa que já está maiorzinha e que tem vontade, o que ela pode fazer a partir de então? Ela pode tomar autorresponsabilidade da vida dela e ela entender que tudo que aconteceu na vida foi posto de tal maneira para que ela tivesse um desafio. E os desafios nos mostram o nosso real potencial. E que a partir disso, quando você entende que o passado está no passado e que o futuro é construído através das suas práticas no presente, você está livre para criar e ser a pessoa que você bem entender. Não é você zerar o seu disco rígido, é você entender que a vida a vida não tem significado nato, a gente que dá o significado àquelas coisas. E que se foi a gente que deu, a gente também pode mudar. Então você tem todo o direito do mundo de ressignificar aquelas histórias que você lembra, aquelas histórias da tua memória, e você intencionalizar um processo de mudança da pessoa que você se tornou hoje por conta das vivências e experiências que você teve no passado. Aí pronto, aí acabou. Aí você vira uma máquina, que a gente é um computador. Muitas vezes as linhas de código da nossa cabeça elas estão negativamente configuradas, com base em vivências negativas que a gente teve. Ou seja, se você é um computador, você pode ser um programador também. Então você pega e você começa a programar e mudar linhas de código e você muda a tua vida, você muda a tua realidade, você muda a tua visão e aí acabou. Muito legal. E eu concordo muito com você, dá para mudar essa mentalidade e para os pais que estão aqui, dá para seguir os outros exemplos, ver referências como o seu pai, como as dicas que eu dou de muitos outros pais. E você que é jovem e está aí, pode também procurar um jeito de você também aprender sobre o dinheiro, sobre empreendedorismo. E eu tenho um aulão no dia 26 agora, que é gratuito para a gente falar disso, justamente de como ir atrás, de como conseguir essas coisas, e vai ter a mentoria depois voltada para adolescentes. Então, adolescentes que estão nesse momento não sabendo o que fazer, existem alternativas. Bom, tem a minha alternativas, mas existem muitas outras também. Então, é isso que você falou, né, Davi? Tem oportunidade, tem jeito de ser diferente. Estou convidando para uma alternativa que dá para se inscrever lá no link da minha bio para essa aula. Mas existem outras. Não quero também restringir, só estou dizendo que existem muitas possibilidades.
Pode mais. Luiz, eu vou precisar ir. Então, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo tempo. Foi muito legal, curti demais esse papo que a gente bateu, tá? Beijão. Davi, eu que agradeço de verdade. Obrigada por compartilhar com a gente a experiência que você teve na sua infância. Muito sucesso, conta comigo. Tudo que eu puder fazer para te ajudar, conta comigo. Todos vocês que estiverem aí também estou disponível no direct. E é isso, Davi. Muitíssimo obrigado. Logo mais eu vou para São Paulo, a gente se encontra. Valeu, tchauzinho. Super beijo. Até mais. Tchau, obrigada.